Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas nessa noite. É muito bom podermos estar juntos mais uma vez nesse encontro online para glorificar o nome do nosso Deus, adorá-lo, ouvir a palavra, ouvi-lo falando aos nossos corações. E para iniciar, como de praxe, queria pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 73. Esse salmo que vai introduzir o tema do estudo de hoje no livro de Marcos, conhecido Salmo de número 73, Salmo de Asaf. Nós faremos a leitura do versículo 1, versículo 2 e versículo 3, e depois passaremos para o versículo 21, tá bom? Salmo de número 73, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: de fato, Deus é bom para com Israel, para com seu povo, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Versículo 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Eu era como um animal diante de ti, Senhor. No entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. A quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Um salmo bem conhecido, em que Asaf ele vai narrar que os seus pés quase se desviaram, quando ele começou a pensar, a considerar a vida das pessoas que não temem a Deus. Então, aos olhos humanos, Asaf percebeu que muitas vezes essas pessoas prosperam, essas pessoas têm mais saúde, essas pessoas levam uma vida tranquila. E Asaf foi percebendo tudo isso, mas então ele se atentou para algo que ele tinha, que era de valor inestimável, que era a presença de Deus, que era a bênção do Senhor sobre a vida dele. E é por isso então que ele diz que ele não se importava com as coisas desse mundo, Deus era a herança para ele. Quando ele diz: a quem tenho eu no céu além de ti, a quem tenho eu na terra além de ti, ele está falando Senhor. Quando eu comparo o Senhor com a saúde, com a riqueza, com o vigor, com a juventude, tudo isso perde o brilho, porque o Senhor é o meu maior desejo. Então Asaf, quando ele olha para a aparente prosperidade que as pessoas más têm nesse mundo, não se comparam com o fato dele ter o próprio Deus. Deus é o tesouro do coração de Asaf. Deus é a maior e a mais bela porção na vida de um crente. E o nosso desejo deveria ser o desejo de Asaf. O desejo de que Deus possa cada vez mais ser o nosso maior tesouro, ser o nosso maior desejo dentro do coração. Então, meu irmão, que nesse encontro online nós possamos desejar o Senhor, desejar conhecer mais o Senhor. E se você é como eu, que muitas vezes é acometido por um coração duro, que nesse encontro Deus possa usar poderosamente a palavra dele, os louvores, e que ele possa então quebrar o nosso coração de pedra, para nos dar um coração cada vez mais desejoso de conhecê-lo e de experimentá-lo em nossas vidas diárias. Que nós possamos então amar o nosso Senhor e buscar o nosso refúgio somente nele. Vamos orar? Ó Senhor, Tu és o nosso refúgio, o nosso amparo, a nossa fortaleza. Mas muitas vezes os nossos olhos são voltados para as coisas da terra. Muitas vezes, Senhor, os nossos olhos estão postos na riqueza, na saúde.
estão postos no aqui e no agora, e nos esquecemos de Ti. Mas, Senhor, incendeia, ilumina os nossos corações, dá-nos o desejo de Asaf aqui, Senhor, um desejo incansável pelo Senhor, um desejo que não vê limites de Te conhecer mais, de experimentá-lo, Senhor, e de viver na Tua presença. Que o Senhor possa usar a pregação da Tua palavra, que o Senhor possa usar os cânticos, que o Senhor possa usar a intercessão para quebrar os nossos corações endurecidos e para despertar em nós uma fome e uma sede cada vez maior pelo Senhor. Porque, Pai, um dia nós experimentamos de Ti e o nosso coração, ele deseja mais e mais do Senhor. Que nesse encontro, Pai, nós possamos sair dele desejando mais e amando mais o Senhor, para que possamos então falar como Asaf, que não há ninguém na terra e ninguém no céu, que não há nada em todo o universo que nós desejamos mais do que a Ti, porque o Senhor é o nosso tesouro de valor inestimável. Te pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus, esse que desceu, se encarnou, morreu por nós naquela cruz, e que nos possibilitou estarmos aqui agora, louvando o Teu nome. É no nome dEle que oramos. Amém. Adore ao Senhor, levante a sua voz aí na sua casa e cante de todo o seu coração. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar Teu coração. Outro bem não possuo além de Ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar Teu coração. Outro bem não possuo além de Ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Meu anseio és Tu, Jesus. Meu anseio és Tu, Jesus. Meu anseio és Tu, Jesus.
venha sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Que Deus possa falar ao seu coração através da exposição da palavra. Boa noite, amado irmão da Igreja Batista Itaipu, e você, amigo querido que está acompanhando a gente desde todo esse ano. A gente chegou pela graça de Deus nesse último encontro de adoração online do ano de 2020, pela graça de Deus. E a gente quer terminar esse ano, mas também começando uma nova série aqui de mensagens que vai se estender até o mês de janeiro. Então a gente vai finalizar o ano e começar o ano refletindo sobre o tema Heróis da Fé. E o nosso objetivo é a gente olhar algumas narrativas, alguns relatos da vida de alguns personagens que Deus quis que a gente soubesse, porque eles servem de modelos para nós. O autor de Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, ele diz: lembrem dos vossos guias, dos seus líderes, e considerem atentamente o fim da vida que tiveram e, portanto, imitem a fé que tiveram. O autor de Hebreus nos lembra que Deus colocou na Escritura alguns relatos de alguns aspectos da vida desses homens e mulheres que servem de guias para nós, e nós temos que lembrar constantemente deles. A gente tem que considerar qual foi o fim que eles tiveram e desejar imitá-los também nessa caminhada, para que eles possam servir de modelo para nós. E é por isso que essa série é chamada Heróis da Fé, né? E é obviamente que esses homens, eles não tiveram uma vida perfeita, mas a vida deles apontavam para o supremo herói, para o supremo modelo, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É isso que queremos ver. E hoje nós queremos ver a vida, um aspecto da vida de Abraão,
e o tema desse sermão de hoje é Abraão, uma fé notável. Eu quero convidar você a abrir no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 22. Nós vamos ler um episódio da vida de Abraão que Deus quis que soubéssemos. E esse episódio revela para nós o tipo de fé que Deus quer que a gente tenha também. O dia em que Deus pôs Abraão à prova, é um relato famoso, né, da vida de Abraão, possivelmente você já ouviu, mas a gente quer considerar atentamente esse episódio para que a gente possa imitar Abraão também, tá bom? Então, está aqui, capítulo 22 do livro de Gênesis. Se você tem uma Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tem, peço que você escute atentamente o relato bíblico, é um pouco grande, mas é importante que a gente leia todo ele, tá bom? Eu quero convidar você a ler comigo. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova, ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali o ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e o viu de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminharam juntos. Isaque então rompeu o silêncio e disse ao seu pai Abraão: meu pai. E Abraão disse: eis-me aqui, meu filho. E Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam então juntos. Verso 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Verso 11: mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então o anjo lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Então Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então, verso 19, Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Como acabamos de ler, esse é um relato do dia em que esse homem chamado Abraão passou por um tipo de experiência, de angústia, de prova, muito famoso, mas de que ninguém gostaria de passar. A verdade é que, quando nós olhamos para esse relato aqui, por esse episódio, é inevitável a gente se colocar no lugar de Abraão, se colocar na pele dele, como se diz, e não pensar: e se fosse nós? Será que nós teríamos a coragem de Abraão? Será que nós teríamos a mesma atitude de Abraão, de chegar ao ponto de quase sacrificar o seu próprio filho? Ou melhor, será que nós teríamos essa mesma fé que Abraão expressou aqui nesse relato, né? Levando às últimas consequências, né? A verdade é que há muitas características que nos fazem admirar uma pessoa. E é claro que há várias virtudes
que deve compor a vida de alguém para que essa pessoa pode ser chamada em um grande servo, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mas esse relato está aqui porque o autor do livro, e de uma maneira maior, o próprio Deus quer que a gente veja que a fé é uma dessas virtudes, uma dessas características que o próprio Deus deseja que todos os seus filhos, todos os seus servos também expressem em suas vidas. Por isso que o título desse sermão é Abraão, uma fé notável. Porque esse tipo de fé que Abraão expressou aqui é do desejo de Deus que nós também tenhamos. Portanto, a gente precisa olhar esse relato com cuidado e cautela. E ao final desse sermão, eu espero que você saia com essa convicção. A questão não é que tipo de pessoa você deseja ser no ano de 2021, mas é qual é o tipo de pessoa que Deus deseja que você seja. E à luz desse relato, sem dúvida, Deus deseja que você seja uma pessoa que expresse no ano que está por vir uma fé notável. Uma fé notável. Portanto, à luz da prova de Abraão, o que significa ter uma fé notável? O que é uma fé notável? Para a gente poder entender o que é esse tipo de fé, o que o texto está dizendo, e como Abraão serve de modelo para nós, nós precisamos entender três aspectos dessa fé. Primeiro, qual é a natureza de uma fé notável? Em segundo lugar, por que essa fé precisa ser provada? E em terceiro, como podemos também exibir essa fé na nossa própria vida? Portanto, o que é, por quê e como, tá bom? Então volta os olhos comigo. No início do texto vamos ver qual é o tipo de fé que Deus deseja de nós, pela qual é chamada fé notável. Qual é a natureza dessa fé? Note que a gente só vai entender que tipo de fé Deus deseja de nós, o que é isso, o que é essa virtude que a Bíblia tanto fala sobre, chamada de fé. Nós só vamos entender isso se a gente entender o contexto pelo qual Deus provou Abraão e qual foi o tipo de prova que Abraão foi submetido, tá bom? O contexto, diz o texto que ele começa no verso 1 dizendo, depois dessas coisas. E a gente só vai entender isso porque esse texto está conectado com uma série de acontecimentos na vida de Abraão. Nós precisamos conectar esse relato da prova de Abraão com os outros acontecimentos que vieram antes. A história de Abraão começa no capítulo 12, nós estamos 10 capítulos depois, no capítulo 22. Nós sabemos que Abraão era um pagão, a sua família era uma família que vivia na região da Mesopotâmia, e ali existiam vários povos pagãos que adoravam diversas divindades, tinham várias práticas, né, que eram totalmente alheias ao Deus de Israel. Mas Deus se manifesta para Abraão, chama Abraão, faz promessas a Abraão e diz especificamente que Deus iria abençoar esse homem, a família desse homem, e que Deus lhe daria um filho, e que este filho, a partir desse filho, Deus faria surgir um novo povo na terra, e que esse povo seria a resposta que iria reverter todas as maldições e perversidades que o mundo estava experimentando. Mas o detalhe é que Abraão já era velho, a sua esposa já era velha, mas que a sua esposa Sara era estéril, era humanamente impossível para ela ter filho, porque ela não tinha, o seu organismo tinha defeitos que impossibilitavam ela de gerar uma criança. Não apenas isso, Abraão também viu diversas manifestações de Deus. Abraão passou a conhecer o caráter desse Deus que se revelou a ele, o seu poder, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua justiça, a sua pureza. Não apenas isso, Abraão também viu a providência desse Deus, Deus agindo na própria vida de Abraão. Quando Abraão sai da terra dos seus pais, ele sai como uma família pobre, mas ao longo do caminho, Deus lhe abençoa e ele se torna então um homem com muitas riquezas, com muitas posses, né? Então Abraão foi grandemente abençoado. E finalmente então acontece que ele dá à luz, a mulher dele dá à luz de maneira sobrenatural, e finalmente agora Abraão tem um filho, e esse filho é chamado Isaque. Então depois de todas essas coisas, diz o texto que Deus põe Abraão à prova. E no verso 2 nos é dito o que Deus requer de Abraão.
O que Deus requer de Abraão, que ele pegue o seu filho, o seu único filho, o filho a quem ele amava. Ele já tinha tido outro filho com uma serva chamada Agar. Esse filho era chamado Ismael, mas esse filho não é considerado filho da promessa. Então, esse único filho era o filho da promessa, o filho que ele teve com Sara, sua esposa. Isaac, ele pega esse filho, leva esse filho até um lugar chamado Moriá, que ficava dentro da região ali, que depois seria conhecida como a região de Israel. E ali ele oferecesse esse filho num tipo de sacrifício chamado holocausto. A ideia de oferecer algo em holocausto é que era colocado um altar de pedra, e naquele altar de pedra a oferenda então deveria ser sacrificada através de imolação, deveria se cortar, degolar então a oferenda para que o sangue fosse derramado sobre aquele altar, e depois era colocado fogo em tudo aquilo para que aquela fumaça fosse oferecida para a divindade. Era muito comum esse tipo de oferenda, de sacrifício no mundo antigo. Então Abraão sabia o que Deus estava requerendo dele. E é isso que Deus está pedindo de Abraão. Que Abraão ofereça em imolação de derramamento de sangue, degolado, o seu filho, o filho a quem ele amava, o seu único filho. Quando nós entendemos isso, muitas pessoas podem olhar para esse texto, ficar escandalizados e horrorizados, e acharem que o que Deus está pedindo para Abraão é algo irracional, impensado, né? E talvez eles olham para a vida de Abraão e pensam que se Abraão pensasse bem, Abraão não teria feito aquilo. Então o que Abraão fez foi, na verdade, não pensar muito, porque diz o texto que no dia seguinte ele vai e vai para imolar o seu filho, sacrificar o seu filho. E é curioso porque esse é o conceito de fé que muitas pessoas têm. À luz desse texto, muitas pessoas passaram a acreditar que fé é você se lançar no escuro, é você se lançar em atitudes irracionais, anulando a sua razão, apenas tomando algumas atitudes, acreditando de uma maneira muito abstrata, intuitiva e muito sensitiva de que aquilo vai dar certo, ou de que aquilo não vai lhe prejudicar, ou que Deus se agrada desse tipo de se lançar, esse tipo de lançamento, né? De você se jogar sem pensar muito, apenas fazer aquilo que Deus deseja, como se a fé ela fosse produto da irracionalidade do homem, como se a fé fosse se lançar no desconhecido, num salto de dúvida. Muitas pessoas acham que isso é fé. E talvez você já se deparou com pessoas assim. Inclusive nós fazemos esse tipo de diferenciação, né, entre pessoas racionais e pessoas emocionais. E nós achamos que somente pessoas que são emocionais que são pessoas de fé, porque a fé tem a ver com isso, com sentir, com intuir, né? E que uma pessoa que pensa demais é uma pessoa que não tem fé, então. E talvez você olhe para a sua esposa, talvez você olhe para o seu filho, talvez você olhe para os seus pais, você talvez olhe para um amigo, membro da igreja, e você se acha uma pessoa muito racional, e você diz: eu não tenho fé como essa pessoa, porque eu sou uma pessoa mais racional. E você talvez olha, eu não sou como Abraão, porque eu sou uma pessoa muito racional, eu iria pensar muito, e eu iria considerar muito, então eu não me lançaria nisso. Porque isso que Abraão fez foi um ato irracional, impensado, foi se lançar no escuro. Isso é fé, mas isso não é verdade. Sabe por que isso não é verdade? Porque o autor de Hebreus, quando vai nos explicar um pouco mais das minúcias que estão por detrás dessa atitude de Abraão, ele vai dizer que Abraão foi sacrificar o seu filho pela fé, pois considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. E o fato curioso é porque essa palavra considerar, que o autor de Hebreus usa, é um verbo grego que significa contabilizar, um exercício da razão, que investiga as causas, que pensa profundamente, que considera todas as hipóteses antes de tomar uma decisão. O texto mesmo diz que Abraão passa 3 dias caminhando rumo a esse lugar chamado Moriá. E o autor de Hebreus nos revela que durante esses 3 dias ele considerou, ele contabilizou, ele trabalhou com toda a sua razão, pensando em tudo o que envolvia aquele ato, até chegar no momento de sacrificar o seu filho.
Portanto, o que esse texto nos revela, qual é o tipo de fé que Deus requer de nós, não é um abandono da razão para que a fé surja. A verdadeira fé não é um abandono da razão, mas o exercício da razão com base no fundamento de quem Deus é e daquilo que Deus faz. É isso que Abraão está nos mostrando como um exemplo de fé. Abraão, durante esses 3 dias, começou a trabalhar com toda a sua mente no caráter de Deus. Relembrando o caráter de Deus, considerando o caráter de Deus. Abraão passou todos esses 3 dias trabalhando com toda a sua mente, pensando nas promessas de Deus, de que Deus havia feito promessas para ele, que Deus era fiel para cumprir essas promessas e poderoso para cumprir essas promessas. Abraão passou esses 3 dias considerando e trabalhando com a sua mente nas próprias experiências que ele passou, nas intervenções divinas que ele experimentou, e tudo isso lhe deu uma base racional segura para que uma fé surgisse. Assim como nós vamos ver, apesar de que a verdadeira fé é mais do que apenas razão, ela é nunca menos do que isso. Irracionalidade não é sinônimo de fé. Não confunda fé com uma pessoa inconsequente. Não confunda fé com uma pessoa irresponsável. A verdadeira fé tem como base uma razão muito bem afiada. Abraão considerou. Mas a verdadeira fé, a natureza dessa fé não é apenas razão, ela é mais do que isso. Ela é também convicção. Diz o texto que quando Abraão chega finalmente nesse lugar, acontece 2 coisas que lhe dão convicções para que ele possa expressar essa fé notável. Primeiro, que quando ele chega no pé das montanhas de Moriá, ele deixa os seus servos e ele diz uma frase curiosa. Ele diz no verso 5 que ele pede para que eles esperem lá, porque ele e o rapaz, o menino, vão até a montanha, e ele diz: nós iremos até lá e nós voltaremos para cá. Olha como Abraão tinha uma convicção de que Deus iria intervir. O próprio autor de Hebreus diz que Abraão considerou que Deus tinha poder para ressuscitar, apesar do fato de que Abraão não sabia tudo o que Deus iria fazer. Abraão tinha uma convicção profunda nas promessas de Deus, de que Deus iria cumprir de alguma maneira aquilo que ele havia prometido, e de que Isaac era sim o filho da promessa. Porque a verdadeira fé é fruto não apenas de razão, mas quando é razão e convicção unidas juntos, trabalhando juntas para expressar essa fé. Mas mais do que isso, quando eles chegam no local, o próprio menino pergunta: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, a faca, o altar, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E o que Abraão diz: meu filho, Deus assim o proverá. Abraão sabia que ele não estava sozinho naquilo, que em todo esse processo Deus estava com ele, e que Deus tinha propósito e planos para isso, por mais que ele não via o quadro completo. A verdadeira fé é fruto de razão e convicção que juntas fazem produzir na alma, no coração de uma pessoa, uma firme confiança em quem Deus é e naquilo que Ele é capaz de fazer. A verdadeira fé não busca ter todas as respostas, mas as respostas que ela tem já são suficientes para levá-la a confiar. Esse é o tipo de fé que Deus espera de nós. Portanto, a fé, a qualificação, a natureza da fé é uma confiança. É você passar a depositar o cuidado da sua vida. É você passar a se submeter àquilo que Deus está pedindo, confiando que Deus sabe o que está fazendo, de que Deus sabe para onde a história está correndo, de que Deus conhece os meandros das circunstâncias mais do que você, e você trabalha com a sua razão, considerando, e você trabalha com as suas convicções, crendo, e isso leva você a confiar. Isso é fé. E aqui eu quero fazer a primeira aplicação, porque eu não sei quem você é nesse momento, mas esse tipo de fé, essa natureza dessa fé, faz a gente perceber que há duas mentalidades igualmente erradas. Talvez você seja uma pessoa mais racional,
E eu quero que você saiba que se você é esse tipo de pessoa, você precisa parar de olhar para pessoas que são emotivas e achar que esses são modelos de fé para você. Você precisa lembrar que você precisa não anular a sua razão, mas você precisa criar convicções profundas e pedir para que brote do seu interior convicções para que o seu coração se apegue em Deus. E você não precisa anular a sua inteligência para que você seja uma pessoa de fé. Você só precisa fazer com que essa sua inteligência se curve a quem Deus é, aquilo que Deus promete, aquilo que Deus exige. Mas por outro lado, se você é uma pessoa emotiva, não confunda fé com simples intuição. Talvez o que você precisa é trabalhar com a sua mente e você sair numa jornada de procurar ser uma pessoa com mais fundamentos, para que você possa fundamentar a sua fé. Porque uma pessoa que não tem convicções profundas do porquê crer, das razões do porquê crer, é semelhante a uma pessoa sem anticorpos, que facilmente é abalada diante das circunstâncias. Porque se você não tiver raízes profundas em suas convicções, quando você se deparar em momentos de prova, quando você se deparar em momentos difíceis, em questionamentos profundos, você se perceberá como uma pessoa que não tem fé verdadeira, ou que não tem uma fé suficiente, e você será absolutamente abalado por tais circunstâncias. Por isso a primeira aplicação é você se identificar, saber quem você é, e você procurar nesse próximo ano ser uma pessoa que tem uma fé completa, porque a fé genuína, ela é integral, ela é plena, ela trabalha com o ser humano por inteiro. É uma firme confiança que vem do profundo do coração, fruto de uma razão que considera e de uma convicção que se apega. Essa é a primeira aspecto de uma fé notável que nós precisamos compreender. O tipo de fé que Abraão expressou. Mas há um segundo aspecto de uma fé notável que nós precisamos entender. Precisamos entender por que essa fé, ela precisa ser provada. Note no texto que no verso 1, o próprio autor diz que Deus pôs Abraão à prova. E essa palavra prova é tirada do mundo da metalurgia, para que quando um metal, para que ele pudesse se tornar precioso, como o ouro ou a prata, para que ele pudesse se tornar realmente valoroso e ser comercializado e ter algum poder aquisitivo, ele era preciso que ele passasse por um processo de remoção de impurezas, e esse processo era chamado pôr o metal à prova, para arrancar as impurezas, a fim que ele fosse mais puro, então mais valoroso. E essa palavra que o autor do livro de Gênesis usa para se referir a essa experiência que Deus está colocando a Abraão. Deus colocou Abraão à prova. A fé de Abraão precisava ser purificada. A fé de Abraão, para que ela fosse notável, valorosa, para que ela chegasse no nível, para que ele fosse uma bênção para todas as nações, era preciso que Abraão então experimentasse algo que pudesse tirar as impurezas da sua fé. É isso que acontece. Nós sabemos por esse relato, no verso 9, quando Abraão de fato vai sacrificar o seu filho, ele vai estender realmente, vai degolar o seu filho. Note, Abraão não apenas achou que Deus em algum momento ia pedir para ele parar, ele realmente estava disposto a isso. E quando ele chega nesse ponto, então, diz que um anjo brada do céu, e ele diz no verso 12, para que ele não estendesse mais a mão sobre o filho, porque agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Esse fato é curioso. O significado dessa prova que Abraão estava experimentando era para que Abraão chegasse no nível de temer a Deus. Mas o que é temer a Deus? Talvez possa passar na nossa mente, porque a gente interpreta, por causa da nossa cultura, a expressão temer como ter medo, né? Como ter um horror, mas não é isso. Ao longo de toda a Escritura, a ideia do temor do Senhor significa você admirar tanto a Deus, você ter Deus tão em conta, que Deus passa a ser o centro da sua vida. Talvez, usando uma outra expressão, o que Deus queria que Abraão expressasse é que Abraão amasse a Deus sobre todas as coisas.
Esse é o significado do porquê Abraão passou por essa experiência. Abraão tinha que chegar num tipo de confiança, num tipo de fé para com Deus, de que nada pudesse ser mais importante para Abraão que Deus. Deus deveria ser o centro da vida de Abraão. E isso é curioso, porque isso nos leva a crer, e todos os teólogos dizem que o que estava acontecendo aqui é que Deus poderia ter pedido outra coisa para Abraão. Deus poderia ter pedido que Abraão sacrificasse Sara. Deus podia ter pedido para Abraão para que Abraão abrisse mão de toda a sua riqueza, como Jesus fez com o jovem rico, por exemplo. Mas especificamente Deus pede para que Abraão sacrificasse o seu filho, porque era o filho a quem ele amava. O problema é que Isaac estava concorrendo com a importância no coração de Abraão no lugar de Deus. E essa é a razão do porquê a nossa fé precisa ser provada. Porque vão existir muitas coisas que vão concorrer com um temor no nosso coração com Deus. E é muito curioso porque quando a gente pensa nessa ideia de coisas que concorrem com Deus no nosso coração, automaticamente pode parecer que coisas ruins podem concorrer, que essas coisas sejam ruins, mas não é verdade. O problema de Abraão Deus não estava pedindo que Abraão deixasse de amar o seu filho. O que Abraão não poderia amar o seu filho mais do que amasse a Deus. Isso nos leva a crer que as coisas mais perigosas que podem concorrer com Deus no nosso coração não são coisas que são essencialmente ruins, mas coisas boas que acabaram se tornando coisas últimas para nós. O problema é que coisas muito legítimas, por causa do nosso coração, podem passar a ser mais importante para nós do que Deus. E quando isso acontece, então nós passaremos a depositar a nossa confiança, a nossa fé, não mais em Deus, mas sim nessas coisas. E é por isso que uma fé notável sempre precisará ser provada, para que o nosso coração seja arrancado de nós essa tendência que nós temos de depositar a nossa esperança, de depositar a nossa segurança em outras coisas que não sejam o Senhor Deus, aquele que nos criou e aquele que nos redimiu. Note, aquilo que Abraão passou a desejar no seu coração só teria um correspondente legítimo em Deus. E quando você olha para esse tipo de coisa que Deus está pedindo de Abraão, talvez a gente pense, nossa, como Deus está sendo egocêntrico, como Deus está sendo tirano e talvez até mimado, mas não. Porque quando Deus está provando Abraão e pedindo que Abraão então faça esse tipo de sacrifício, a gente precisa entender que o que Deus está fazendo na verdade é uma atitude de graça e de misericórdia por duas razões. Primeiro, porque somente Deus possui o poder de dar aquilo que o nosso coração tanto anseia. Em segundo lugar, toda vez que nós passamos a colocar qualquer coisa no lugar de Deus, aquilo que seria uma bênção passa a ser uma maldição. Pense comigo. Se Abraão colocasse Isaac no lugar de Deus, Abraão passaria a temer mais Isaac do que a Deus. E Abraão então começaria a botar um peso na vida de Isaac, que Isaac não conseguiria suportar, porque Isaac não teria o poder de oferecer para Abraão uma felicidade completa. E as expectativas de Abraão seriam tão grandes em cima de Isaac, que ele não suportaria esse peso, então Isaac não seria o descendente que Deus havia prometido, por isso que Deus precisava provar Abraão. E mais do que isso, se Abraão, por alguma razão, passasse a colocar Isaac no lugar de Deus, Abraão então estaria escravo de Isaac. E aquilo que era para ser uma bênção para todas as nações, se tornaria uma maldição. Porque toda vez que o nosso coração passa a desejar aquilo, apontar para alguma coisa, aquilo que deveria estar apontado para Deus, o desastre é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Essa é a razão do porquê a nossa fé precisa ser provada.
porque Deus não quer que nós estraguemos aquilo que Ele tem para nos oferecer graciosamente. Deus não quer que aquilo que era para ser uma bênção se torne uma maldição, porque nós só vamos operar as coisas que Ele está nos dando de maneira adequada, porque as promessas de Deus só vão se cumprir de maneira legítima na nossa vida quando nós não amarmos as bênçãos mais do que o doador das bênçãos. É por isso que Abraão só iria amar devidamente Isaac, e Isaac só cumpriria a função pelo qual ele existe se ele não sofresse com as expectativas do seu pai. E é por isso que Deus então coloca a fé de Abraão em prova. E aqui vem então a minha segunda questão com você, amado irmão e querido amigo que me ouve. Nesse ano de 2020, eu sei que há expectativas no seu coração, anseios no seu coração, talvez diferente de Abraão. Talvez você tenha uma expectativa de que você vai deslanchar na sua carreira profissional. Talvez você tenha a expectativa de encontrar um grande amor. Talvez você tenha a expectativa de que aqueles seus sonhos se concretizem. Mas a sua fé, a sua confiança não pode estar em que você realize essas coisas a qualquer custo. A sua confiança tem que estar de que você só irá desfrutar dessas coisas de maneira legítima, e de que todas essas coisas estejam submissas ao grande amor da sua vida, e que você tema a Deus mais do que tema essas coisas. E por essa razão você precisa saber que no ano de 2021 você experimentará provas na sua vida. Deus irá fazer você passar por provas, por esses tipos de processos em que será revelado impurezas da sua confiança e qual é o lugar em que seu coração está buscando satisfação e segurança última. E essa é a razão do porquê Deus não irá fazer você concretizar muito dos seus sonhos, porque Deus não quer que você estrague a sua vida, porque Deus sabe que somente quando o seu coração estiver repousado nele, é que você então conseguirá operar todas as demais coisas. O que hoje está concorrendo com Deus na sua vida? O que você já projetou para 2021 que corre o risco de colocar Deus de escanteio? Porque o segundo aspecto de uma fé notável que nós precisamos entender é que essa fé precisa ser provada. Mas eu vou para uma última terceira. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos aprender qual é a natureza de uma fé notável. Segundo, por que essa fé precisa ser provada? Mas terceiro, como nós podemos exibir essa fé? Uma das coisas mais lindas desse texto são os seus detalhes. Quando nós olhamos para essa experiência que Abraão passou, a gente fica se perguntando por que será que Abraão teve que oferecer, o que passou, o que Abraão entendeu que fez ele então oferecer o seu filho em sacrifício, e alguns detalhes que nos explicam como que Abraão chegou até esse ponto, que nos revelam como também nós podemos chegar nesse ponto. Note que quando é dito para Abraão que ele deveria oferecer o seu filho em holocausto, a gente precisa entender que Abraão percebe uma coisa que todos habitantes daquele tempo entendiam. Abraão sabia que a sua vida era uma vida cheia de falhas, cheia de erros. O próprio relato bíblico diz que Abraão mentiu por diversas vezes, que Abraão então cometeu injustiças quando ele então foi se deitar com a sua serva, tentando manipular a Deus. Depois, quando ele e Sara então expulsam Agar e Ismael do seu convívio, deixando eles para morrer no deserto, Abraão sabia que a sua vida era uma vida que ofendia a Deus. E quando então Deus pede para Abraão o seu filho em holocausto, Abraão sabia que o que Deus estava pedindo, o que estava em voga ali é que os seus pecados precisavam ser punidos e expiados. Isso era uma coisa que Abraão entendia. E Abraão entendia que quando ele estava sacrificando o seu filho, ele estava oferecendo alguém que pudesse
sofrer com as consequências do seu pecado e do pecado da sua família. Isso era uma coisa que ele entendia. Abraão sabia que Deus era justo, puro e santo, e que era necessário para que ele fosse uma bênção, para que ele continuasse se relacionando com Deus e herdando as promessas de Deus, que o pecado dele fosse removido, e só haveria um jeito, por meio da substituição. Isso era algo que Abraão entendia. Mas havia algo que Abraão não conseguia entender completamente. Porque quando Abraão achou que Isaque era o substituto para o seu pecado e da sua família, Deus o livra. Mas a pergunta ainda fica: Deus precisa punir o pecado, Deus precisa ser justo na vida de Abraão e da família de Abraão. E a resposta fica em suspenso. Mas nós sabemos uma coisa que Abraão não sabia. Depois de alguns séculos para frente, nesse mesmo lugar, porque a terra de Moriá, onde Abraão foi, é o exato lugar onde Davi construiu, onde Salomão construiu o templo, aonde depois de muito tempo, naquelas colinas ali em algum lugar, o próprio Deus iria oferecer o seu filho em sacrifício. Portanto, a gente pode perceber que Isaque, na verdade, ele não é o verdadeiro substituto de Abraão. Isaque aponta para um verdadeiro e superior e mais perfeito substituto, que é Jesus. E nós podemos ver o paralelo entre Isaque e Jesus. Assim como Isaque foi oferecido pelo seu pai no monte, Jesus também foi oferecido pelo seu pai no monte. Assim como Isaque foi oferecido para ser aquele que carregaria o pecado do seu povo, Jesus também foi oferecido para ser aquele que carregaria o pecado do seu povo. Mas existe uma coisa que o diferencia. Isaque foi liberto, e Abraão não teve que experimentar a dor de oferecer o seu filho. Mas naquele dia em que Jesus subiu naquela cruz, não houve uma voz do céu impedindo o sacrifício. Deus desceu com toda a sua fúria sobre o seu próprio filho. E agora não apenas o amor de Abraão é revelado, agora nós podemos ver o amor de Deus revelado. E é por essa razão de que a maneira Abraão entendeu que aquele Deus que era justo, de que era santo e puro, também era um Deus de amor, de graça e de bondade. E isso conduziu Abraão a sacrificar e exercitar essa fé notável. E essa é a mesma razão de como nós podemos também exercitar essa fé. Não apenas ter uma convicção de uma ideia vaga sobre Deus. Não basta apenas você saber que Deus é confiável, de que Deus é poderoso para cuidar da sua vida, de que Deus é capaz de intervir na sua história. Eu e você precisamos olhar para além disso, nós precisamos olhar para o amor de Deus e da bondade de Deus. Pense você, as pessoas em que nós mais confiamos são aquelas que mais nos dão certeza do seu amor para conosco. As pessoas que você mais confia são aquelas que você sabe que te amam. Porque essa fé, ela é expressa com base no amor. O amor nos dá essa confiança para crermos. É por isso que Paulo, na carta aos Romanos, vai usar essa linguagem do sacrifício de Abraão para falar como Deus é confiável. Ele vai dizer que aquele que não poupou o seu único filho, porventura não nos dará com ele todas as demais coisas. Portanto, você não precisa apenas ver que Deus tem o poder de cuidar da sua vida, e por isso você deve confiar nele. Você precisa ver que Deus deseja cuidar da sua vida. E que a razão do porquê Deus vai cuidar de você não é apenas porque Ele tem poder, mas porque Ele ama você. E o local pelo qual você pode ver o amor de Deus é na cruz do nosso Salvador, o segundo e mais perfeito Isaque, que não apenas foi oferecido, mas foi definitivamente morto, sacrificado, o seu sangue vertido. E agora você pode olhar para Deus e escutar de Deus: agora você sabe que eu te amo, porque nem mesmo lhe neguei o meu único filho.
Enquanto você não olhar para a cruz do nosso Salvador Jesus, enquanto você não ver que Jesus foi morto por você e que Deus ofereceu o seu único filho por você, você não terá uma fé notável, uma confiança robusta no amor de Deus. Mas se você se aprofundar em ver que Jesus morreu no seu lugar, independente das circunstâncias que você enfrentar em 2021, você poderá continuar confiando e expressando uma fé ainda mais robusta em Deus, porque você sabe que Deus te ama, que Deus haverá de cuidar de você não apenas porque Ele é capaz, mas porque Ele ama você. Portanto, eu quero terminar esse sermão da seguinte maneira. Esse relato da vida de Abraão mostra para nós um encorajamento. Deus quer que você tenha uma fé, uma confiança nele, da mesma maneira que Abraão teve. E Deus quer que você seja esse tipo de pessoa nesse próximo ano que está por vir. Talvez você possa olhar para a sua vida agora e você dizer, eu não tenho ainda essa fé. Mas talvez você possa começar a clamar e pedir a Deus para que Ele conceda a você essa graça de ser esse tipo de pessoa. Talvez você possa colocar como uma resolução de vida, de você buscar se aprofundar, você buscar a considerar e começar a colocar como um clamor diante de Deus, e você começar a considerar que o ano de 2021 você vai buscar ser uma pessoa que vai exibir uma fé mais firme, mais robusta em Deus. E que independente das circunstâncias, você continuará confiando no Senhor. Que nesse próximo ano que está por vir, você possa seguir os passos de Abraão, mas mais que Abraão, você possa olhar para Jesus. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor molde em nós pessoas que confiam em Ti de todo o coração. Ajuda-nos com as nossas fraquezas e abençoa o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Um feliz ano novo e que Deus possa guiar a sua história nesse ano de 2021. Até mais. Deus esteja contigo.